Bom, abra comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Vocês acharam, sim ou não? A partir do verso 1 Samuel 7 diz assim: Vocês acharam, sim ou não? A partir do verso 1 Samuel 7 diz assim: amém ou não amém? Acharam aí 1 Samuel 7? A partir do verso 1 diz assim: então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Diga para o seu irmão: chegou a 20 anos e eles nem perceberam. Lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam acampados ou congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Diga para o seu irmão: e o Senhor o deu ouvido, né? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor. Diga comigo: trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram o quê? Restituídas, desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Os termos de Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Curva a sua cabeça, querido Pai. Mais uma vez, com muito temor, nós nos dirigimos ao Senhor, porque sabemos que todos aqueles que aqui estão, se estão, é porque foi o Senhor que os trouxe para algo especial que o Senhor tem a realizar. Tu, como Pai, o Senhor tem o prazer de nos abençoar. Eu creio que o Senhor há de envolver-nos com esta palavra, e para tanto eu te peço da tua sabedoria, da graça, da unção, para me fazer entendido, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer comigo: Deus tem uma palavra poderosa para o meu coração. Queridos irmãos, nós temos aqui um texto que narra uma história linda, mas ao mesmo tempo a gente consegue pensar algumas coisas concernente à narrativa, porque diz o texto
que os filisteus venceram Israel. Venceram Israel quando, apóstolo? No período de Eli, quando o sacerdote fez coisas que não agradavam ao Senhor, seus filhos fizeram coisas que não agradavam ao Senhor, e todo Israel foi contaminado em razão daquela situação de negligência, de abandono, de ausência de busca, de temor e tantas outras coisas, e os filisteus inimigos prevaleceram sobre Israel. Nesse momento, Israel estava muito deprimido, preocupado. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor foi tirada. É como se você tirasse Jesus do cristianismo. Não existe cristianismo sem Jesus. Então aconteceu isso com o povo judeu. A arca foi tirada, e a arca representava quem? Deus no meio do seu povo. Entendamos uma coisa, que esse feito se deu há 20 anos atrás. Ou seja, eles por 20 anos não se aperceberam o tempo grande, enorme que se passou e que eles acostumaram com a distância, acostumaram com aquilo que Deus poderia fazer e não fez. Não fez por quê? Porque Deus não estava presente, porque a glória de Deus não estava manifestada, porque o milagre de Deus não corria. E Deus me deu uma palavra, estava orando no gabinete, e Deus disse assim para mim: o que aconteceu com Israel? Às vezes acontece com a igreja. Sabe o que acontece? A gente se acomoda com a mitigação. Mitigar, o que é mitigar? É aquilo que é reduzido. É igual um conta-gotas, O conta-gotas, você como cristão, você tem direito a um rio. Diga comigo, eu como filho de Deus tenho direito a um rio, mas algumas vezes eu me contento com as conta-gotas, e isso leva muitos anos. E tem uma frase feita que eu vou discordar dela. Para nós cristãos, essa frase não cabe, mas cabe para o mundo, porque o mundo está acostumado com as conta-gotas. Sabe qual é? É melhor pingar do que secar. O secar, nem pensar. E o pingar, não é nós temos de pingar, porque Deus não tem conta-gotas, Deus tem um rio para nós. Vocês ouviram o que eu disse? Mas a gente se acostuma com conta-gotas. 1, 2, 3, 4. As pessoas que já ficaram de alguma forma debilitadas e foram levadas com UPA da vida, vou chamar UPA da vida, Aí você está debilitado, está sem sono, aí você fica olhando para o conta-gota. Não fica uma conta-gota? Aquilo também é uma forma de conta-gota. Você fica sem sono, contando, você diz: quando acabar esse frasco, eu vou embora. Para sua tristeza, acabou o frasco, o que acontece com a enfermeira? Traz um novinho. Até que vem um desavisado. Eu tive um desavisado na minha vida, que eu ouvi a Deus por ele, porque eu achei que ele estava acelerando a minha saída. Ele abriu mais um pouquinho, um conta-gota acelerado. Eu me dei satisfeito, mas alguém chegou e disse: meu Deus, quem fez isso? Eu disse: meu pai. Não era para se abrir muito aquele conta-gota, eu devia ficar ali. Irmãos, traz isso para o espiritual, traz isso para o milagre, traz isso. Eu louvo a Deus pela vida da bispa, porque ela orou pelos empresários, ela nem sabia que eu ia pregar essa palavra. Mas Israel se acostumou a ficar 20 anos sem viver o mais de Deus, sem viver os milagres de Deus. Ou seja, Israel vivia o conta-gota da sua vida. Eu sou um povo eleito, mas não havia milagre. Eu sou um servo de Deus, mas não havia cura. Eu temo a Deus, mas nada mudava. Israel ficou 20 anos nessa penúria,
nesse chove não molha. E Deus mandou dizer uma coisa para você. Diga para o seu irmão, Deus mandou dizer para você: esse tempo de conta-gotas não é um tempo que Deus preparou para você. Isso é ilegal, é desonesto, é injusto, porque não se tem visão de conta-gotas quando Deus preparou um rios de águas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Ainda bem que eu tenho componentes diante do trono aqui. Águas. Pega uma palhinha aqui. Meus irmãos, como é que é bom ter alguém diante do trono aqui? Existe um rio. Quer um barito? Não precisa não. É só soprando ali. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Eu fiquei muito todo ouvindo ela, eu fico assim, mas maravilhado. E pensar que essa voz aqui. Eu sou o tronco pela misericórdia. Só Deus faz essas coisas. Deixa eu continuar com a mensagem. Pois bem, Israel estava acostumado com conta-gotas. E Deus mandou dizer para você:
que por muitos anos você está acostumado com conta-gotas e você até recebe com facilidade, né? Melhor pingar do que secar. Essa afirmação entristece a Deus. Sabe por quê? Porque Israel, quando se arrependeu e viu que tinha alguma coisa errada, já tinha se passado 20 anos. O tempo passa muito rápido. Milagres que você já poderia ter vivido, ou coisas que já deveriam ter sido materializadas, já deveriam estar nas suas mãos, de alguma forma não está. Por quê? Porque se você tem conta-gotas, se conforma com conta-gotas, o que conta-gotas faz? Ele vai ministrando a dosagem pequena, ínfima, no tempo e no espaço. O rio vem e passa, e sacia, e cura, e limpa, e restaura, mas a conta-gota é uma dosagem ínfima. E em razão do conta-gota, essa coisa se propaga no tempo e no espaço. Ou seja, algo que Deus poderia fazer hoje, leva-se 20 anos. Foi isso que Israel viveu e não deu conta. Sabe por quê? Porque Israel tinha aceitado essa frase: antes pingar do que secar. Às vezes as pessoas estão tão assim, não vou dizer incrédulas, mas conformadas, que elas dizem, está aí uma frase de efeito, né? É melhor pingar do que secar, e a gente vai acostumando, a gente vai procrastinando, né? Isso você vai estendendo demais, e quando você vai ver, aí o mundo espiritual, ele não quer te ver aqui em cima dando ações de graças. Aí vai acontecer o que aconteceu, que eu acabei de narrar. Eu creio que depois daquele frasco de 500 ml, eu falei, ai, mais 10 gotas, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primeira, acabou. Acabou seu Jorge, botou o outro lá, falei, Jesus. E Deus me fez trazer isso para a vida espiritual. Vocês estão aí, estão entendendo o que eu estou falando? Sabe o que acontece com a gente? A gente está dizendo para Deus, pode fracionar o meu milagre pelos próximos 10 anos. Pode realmente fracionar isso aí. E o que acontece? Por que isso entristece a Deus? Porque Deus tem todo o poder de fazer e fazer perfeito, pleno, satisfazer, envolver, não te decepcionar. Mas quando é que nós decepcionamos Deus? Quando aquilo que nós, como Israel, deveria ter vivido há 20 anos antes, ele viveu 20 anos depois. E Deus me falou isso ali no gabinete. Diga à igreja que a gente fica naquela tendência assim, não, tá bom, tá pingando, aparece uma vez uma saída, depois entra alguma coisa, depois tem uma negociação, depois aparece um cliente, depois eu faço uma peça. Ei, Deus mandou dizer para você o seguinte, que é tempo de mudar o ciclo. Está vindo 2017. E sabe quem vai mudar o teu 2017? O teu 2016. Porque sabe o que mudou aqueles 20 anos de Israel? Foi a oração de Samuel. Oração em razão do arrependimento do povo. O povo caiu em si e disse, ei, peraí, passaram-se 20 anos. A gente está na mesmice. Nada de novo acontece. O pior, irmãos, pensa bem, 20 anos depois, quantos anos você tem hoje? Não precisa falar. Pensa bem, você chega 20 anos depois e pensa possível. Uau, eu poderia ter vivido isso em 2016 e vou viver isso em 2036. Não, Deus é Deus de já.
Diga comigo, o meu Deus, Ele é um Deus de já. Ele não é um Deus de conta-gotas. Conta-gotas é uma forma do mundo espiritual te levar no banho-maria, né? Eu não estou pregando o Evangelho da Prosperidade. Eu estou até escrevendo um livro, Evangelho da Prosperidade ou Direito de Herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O Evangelho da Prosperidade tem um cunho: direito de herança, de herdar, de ter um rio, né? Por muitos anos eu sou da igreja, desde antigamente, quase 40 anos que eu tenho de vida cristã. Mas você quer ver uma coisa que tem muito a ver com isso aí? Eu sou do tempo que a gente não ia à praia. E quando eu ia à praia, eu entrava na água de calça jeans. Não ria, irmãos. Sabe por quê? Porque a praia não era vista como algo de Deus. Quem é que entregou ou vendeu ou negociou a praia? Ou seja, a igreja, ela levou muito tempo a ocupar um espaço que é seu. Diga comigo, ocupar um espaço que é meu. E esse espaço se chama Milagre Já. Milagre Já. Eu estou aqui para te motivar. Eu estou aqui para trazer uma palavra que você precisa deixar esse conta-gotas de lado. Como você vai viver de conta-gotas se Deus já liberou o rio? É como se tivesse o rio. Olha, ainda bem que ele está aqui, ó. E o conta-gotas fosse aquilo que a gente, não é que a gente impede, é porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pusesse aqui uma barricada, muitas pedras. Israel disse para Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Pecamos contra o Senhor. Aceitamos algumas frases de efeito do mundo. Aceitamos aquilo que é cômodo, aquilo que é parcial. Nós tudo em nome do é melhor pingar do que secar. Nós nos acomodamos e essa acomodação gerou-se uma pedreira. Ou seja, nós fizemos as nossas próprias barricadas. E a oração fez com que Deus removesse o quê? A barricada. Que Deus tirasse os entulhos. Que Deus tirasse as pedreiras. E o que aconteceu quando Deus tirou as pedreiras? Eles foram inundados. Imagine, se Deus permitir que comece a fluir uma água. E essa água venha sobre você e te inunde aí, te encharque aí. E você vai dizer assim: por que isso não aconteceu há mais tempo? Porque às vezes a gente não permitiu. Israel se arrependeu e foi a Samuel. E Samuel naquele dia se propôs a orar ao Senhor. Ele disse: Deus é o teu povo, são teus filhos, pessoas que te amam, pessoas que te temem. Muda essa situação. E diz o texto que a oração foi ouvida. Diga comigo, nesta noite, Deus manda dizer para mim que a minha oração foi ouvida. E oração ouvida é oração respondida. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós, ó Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram o quê? Água. E derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel ficaram com medo. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. Abraça teu irmão. Assim, ó, o apóstolo tem orado por você diuturnamente, de madrugada.
E ele tem dito: Senhor, remove essas pedras, remove essas dificuldades, remove essas fronteiras, remove o pecado, remove a inviabilidade, remove a inabilitação, remove aquilo que tranca, que impede, que atravanca, que impede, te libera, Senhor. Coisas que já deveriam estar nas tuas mãos, e o mundo espiritual luta para não chegar. E qual a estratégia do mundo espiritual? Dá o conta-gota. Olha, fica quietinho, tá? Fica quietinho, você está sendo cuidado por Deus. Ó, tá pingando, né? Não é melhor do que secar. É verdade. Tá amarrado. A gente até diz: tá bom. Não é verdade? É. Tá vendo? Mais uma gotinha, tá bom? Tô a segunda. Ó, vai levar essa gotinha. Eu passo uma coisa na cabeça. Oh, desculpa aí, eles ficam rindo, porque eu acho tão engraçado essas coisas. Mas são coisas reais que se dão no mundo espiritual. Como você sabe? Deus me falou isso. A gota da segunda, a gota da terça, a gota da quarta. Coisas que você deveria receber um dia, você leva anos para receber. Nós sabemos das aflições, das dificuldades, dos problemas, tudo isso nós sabemos. Mas o mundo espiritual sabe que Deus fez com você uma aliança. E Ele quer que a plenitude dessa aliança não chegue até você. Aí o que aconteceu? Versículo 10. Bota o verso 10 daqui. Ah, galera, o nosso tema depois você escreve, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, até esqueci, viu? Você pode ler comigo? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor fez o quê? Trovejou naquele dia com grande estrondo, e os filisteus, sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados. Eu fico pensando nessa trovoada para aterrá-los. Poderia ter sido uma trovoada de pedras, como se deu em Sodoma e Gomorra. Que tipo de trovão? Ou seja, Deus disse para eles assim: olha, vocês oraram, eu ouvi a oração de vocês, aceitei e vou agir por vocês, desde que o inimigo de vocês resolva. Diz o texto que com grande estrondo, ou seja, Deus aterrou, né? E eles foram. Aí bota o verso 11, só para eu me adiantar. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até praticar. Mas já era a minoria de inimigo que tinha ficado. Dentro desse feito, a gente encerra o verso 12. Isso, Samuel não, Gabi. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o contraponto que Deus me chamou a atenção é que, claro que Deus mudou a situação de Israel, mas o contraponto se dá no tempo que levou para isso acontecer. Quando a Bíblia registra, é porque tem um motivo, tem um objetivo, né? O que Deus quer oportunizar para nós é o entendimento. Passaram-se 20 anos, né? O teu Ebenezer, o meu Ebenezer, é um Ebenezer de hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor, está dizendo do passado, né? Ou seja, de alguma forma, Samuel, ele não deixou de viver os milagres, mas o povo ficou inviabilizado de viver os milagres. O sacerdote, ele viveu o milagre todo dia, mas Deus não tem milagre só para os sacerdotes, porque na presença de Deus todos nós somos filhos. Diga comigo: eu sou filho de Deus. E Deus não tem tanto tempo. Vocês não respondem, não? Diga
comigo. E Deus não quer tanto tempo para me conceder o meu Ebenezer. O meu Ebenezer é: até aqui me ajudou o Senhor. Ou seja, olha o tempo de 20 anos que foi que veio sobre Israel como efeito de dormência, de inércia, de acomodação, de uma satisfação ínfima, que é o conta-gotas. E Deus falou assim para mim: fala isso. E o pior, melhor, né? Ele disse: quantas pessoas do culto hoje estão vivendo isso? Conta-gotas. O Senhor disse para mim que quer mudar esse ciclo. Deus quer mudar esse tempo. Vai ser hoje, o dia 4 de dezembro, que Deus vai dizer para nós assim: ó, diga hoje, Ebenezer. Diga hoje, Ebenezer. Diga comigo, diga hoje, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Essa declaração me transporta no tempo e no espaço em razão de uma reflexão e de um convencimento. Eu estou dizendo Ebenezer hoje, mas eu poderia ter dito Ebenezer há tantos anos atrás. Pastor, como o senhor viu isso? Deus me mostrou isso. A realidade de Samuel era uma realidade diferente do povo. A realidade de quem vive o milagre e sobe nessa tribuna para contar os milagres é diferente de quem nunca sobe. O mesmo Deus, a mesma igreja, a mesma pregação, o mesmo apóstolo, o mesmo louvor, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo. A diferença está onde, apóstolo? Eu vou dizer para você. Uns aceitam a conta-gotas e outros dizem: Deus tem um rio, 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 Deus tem um rio. Pum! Deus troveja e aquela barricada é destronada, porque às vezes a barricada ela está no campo espiritual. Às vezes o que está retendo o teu milagre não está no campo humano, físico. Você diz: como diz o outro, eu vou nem dizer quem diz isso, eu não faço para ninguém. Mas isso é uma brincadeira. Quando eu digo assim, não está fácil para ninguém, é mesmo, né? Tipo assim, quer ver? Nós estamos não em crise, estamos em Cristo. Mas sabe qual é a outra novidade do diabo? O mundo está em crise. Né? Está ruim para todo mundo, né? Olha aí, conta-gotas. A gente vai se amoldando aos fatos. A gente vai acostumando-se. Não é, pastor, por que isso tem que ser diferente? Porque nós temos um Deus que faz. O cristianismo não é uma religião, é uma manifestação da presença de Deus que faz. Então, o cristão, em regra, ele pode viver uma vida de milagre, sim. E não é evangelho de prosperidade, é direito de herança. Porque Jesus subiu na cruz para você, para te dar um conta-gotas, ele não precisaria descer do céu. Jesus desceu do céu, não foi para te dar um conta-gotas. Jesus desceu do céu para te dar rios de águas. Ele disse para a mulher samaritana: se você crê, rios de águas vão fluir de dentro do teu ser. Rios de águas. Ele poderia ter dito para a mulher samaritana: se você crê, cada dia eu vou dar uma gotinha de milagre para você. Ele disse: se você crê. Você pode botar em João 4? Gabi, procurar onde está isso? Eu acho que está nos versos depois do 10. Eu acho que em João 4, se Jesus está com a mulher samaritana. Enquanto você não consegue colocar, eu vou mordendo aqui, ó. Estou brincando.
volta no 14, Gabi. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Eu pergunto à igreja: quantos aqui já beberam água de conta-gotas? Ninguém, até porque nós somos normais. Jesus disse: nunca terá sede. Conta-gotas não mata a sede de ninguém. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água. Jesus está falando de fonte. Eu estava só no rio, mas Jesus foi mais além. O rio vem da onde? Das fontes. Jesus não tem só para nós um rio, Jesus tem para nós uma fonte. Você não pode aceitar conta-gotas se tem dentro de você uma fonte. Isso é um paradoxo. Que jorre para a vida eterna. Mas aí, pastor, Jesus está falando sobre crer, Jesus está falando sobre tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Rejeitar coisas que muitas das vezes parecem boas, mas são movidas por uma anomalia, uma anormalidade, por uma questão da concepção de mundo que nós estamos vivendo. A gente precisa sair da frente dessas coisas. Eles oraram. Sabe o que Deus fez? Deus disse assim: deixa que eu resolvo. A Bíblia diz que Deus trovejou. Diga comigo, a Bíblia diz que Deus trovejou e eles foram aterrados, né? Até que Israel se vingou. A arca foi tomada de volta, a presença de Deus foi tomada de volta, a fé foi retomada. Houve um tempo de, assim, fala aí, bota aí para mim um tempo de restituição, 1 Samuel 7. Pode passar mais um pouco. Pode passar mais um pouco. Pode passar mais um pouco. Pode passar. Isso. Vem comigo, por favor. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram. Sabe quanto tempo levou para serem restituídas? Quantos anos? 20 anos. Quantas coisas foram tiradas de você? E você se conformou. Eles levaram 20 anos para viver um tempo de restituição. Desde Ecrón até Gade, cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus. E havia o que, irmãos? Paz. Deus tem uma fonte, Deus tem restituição e Deus tem paz. Amém. Você pode ficar de pé comigo. Vou chamar a Marinho mais uma vez. Quero orar. A bispa já orou aqui por todas as pessoas, mas nós vamos orar. Com esse entendimento, nós vamos clamar ao Senhor. Eu quero dizer para você que faltam 27 dias para terminar o ano de 2016. E que num só dia que eles clamaram, Deus lhes restituiu o tempo, as cidades, o entendimento, porque naquele dia Samuel clamou ao Senhor, e o clamor de Samuel trouxe a resposta aos judeus
E Deus tomou para si aquela batalha. E Deus abriu o caminho. E eles foram inundados do milagre do Senhor. Então eu queria que você entendesse isso. Faltam 27 dias. Coisas que não aconteceram. Coisas que você não tomou posse. Contratos que não foram fechados. Situações que ao invés de se descomplicar, se complicaram em razão dessa pressão do mundo espiritual. E Deus está dizendo para você o seguinte: que Ele tem uma fonte, que Ele tem um rio, e que o clamor muda uma sentença, muda uma história. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar. Você põe a mão no seu coração. Se você ainda não é um evangélico, e se você nesta noite quer aceitar Jesus, eu te convido a vir à frente. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, e se você quiser se reconciliar, esta é a noite, porque depois eu vou orar com toda a igreja, enquanto a Marine canta. Se você quer sentir no coração um desejo de trazer uma manifestação maior, em razão do teu entendimento, se você quer vir, se prostrar aqui ou vir à frente, você poderá fazê-lo. É liberdade que você tem. Como Israel naquela noite ou naquele dia entendeu que já haviam passado muitos anos, que as coisas precisavam mudar e não poderiam permanecer como estavam, e Deus ouviu a oração deles. Eles foram de alguma forma incomodados, porque de alguma maneira eles se acomodaram ao roubo, ao sequestro, às perdas, e se passaram tantos anos. E Deus queria que o povo ficasse conformado com o caos, com aquela situação, porque Deus pode mudar da noite para o dia toda uma história. Assim como Ele transforma água em vinho, Ele quer dizer para você nesta noite que você diga para o Senhor que você quer que o dia 4 de dezembro seja o dia do seu Ebenezer, que você vai proclamar em bom som e alta voz: até aqui me ajudou o Senhor. Samuel só pode proclamar essa verdade depois que Israel venceu a peleja. Enquanto a gente ora, Deus vai trovejar, Deus vai remover toda a barreira, todo problema, toda dificuldade, porque Ele é Deus nesta noite e nós estamos na casa dEle. Cantemos, Marine. Existe